Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Põe lá. Põe na tela. A Vera está conversando com a Karina. Vamos colocar a Vera na tela, porque a gente já está com áudio e também com vídeo da Vera Magalhães. Tudo bom, Vera? Oi, gente. Boa tarde. Sardenberg, Cássia, ouvintes e todo mundo que nos assiste. E vamos aqui já começar a nossa conversa, enquanto a gente tenta aqui colocar a sua imagem nas nossas telas. O assunto, Vera, é a cassação do deputado, ex-procurador Deltan Dallagnol. Pois é, Sardenberg, o assunto que mobilizou todos os especialistas, as redes sociais, os políticos desde ontem, quando o Tribunal Superior Eleitoral tomou por unanimidade a decisão de cassar o registro da candidatura do Deltan Dallagnol e, portanto, o seu mandato. Na prática, isso acarreta a cassação do seu mandato, porque ele tinha sido empossado depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não acatou a representação feita pela coligação encabeçada pelo PT, não considerou válida a alegação. Aí houve um recurso do PT e dos demais partidos da coligação ao TSE, que reverteu a decisão e acatou por unanimidade o pedido de cassação do registro da candidatura dele e, consequentemente, do mandato. A justificativa dada pelo relator, ministro Benedito Gonçalves, e acolhida pelo conjunto da Corte Eleitoral, inclusive pelo ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado ao Supremo e de lá foi designado para o TSE, ele foi nomeado para o Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro, foi uma uma aplicação bastante restritiva da lei da ficha limpa, que entrou em vigor em 2010 e que estabelece para membros do Ministério Público uma regra similar àquela que vale para deputados e senadores, a de que você não pode renunciar ao seu cargo, no caso dos procuradores, e ao mandato, no caso de senadores, deputados, vereadores, com processos disciplinares já instaurados contra si, para escapar, portanto, de punições. Então, você não pode renunciar e isso é uma causa de inelegibilidade. O que a defesa do deputado Deltan Dallagnol alegou e que não foi acatado pelos ministros, que não havia um procedimento administrativo aberto, instaurado contra ele e, portanto, que essa alegação não era válida, que ele renunciou ao cargo de procurador da República antes de qualquer processo instaurado. Ele tinha 15 pedidos de instauração de processos administrativos. E aí sim, fazendo uma analogia com deputados e senadores, quando eles têm representação no Conselho de Ética, por exemplo, para a cassação dos seus mandatos, se eles renunciam ao mandato antes da instauração do processo, portanto, pode ter o pedido apresentado, mas o processo ainda não foi instaurado pela comissão, eles não são alcançados pela lei da ficha limpa. Esse tem sido o entendimento vigente. Muitos deputados, muitos senadores renunciaram nesse momento anterior a abertura de processos e com isso escaparam de inelegibilidades. E nesse caso o TSE foi mais rigoroso na aplicação da lei do que já foi com outros. A gente tem vários casos de parlamentares que renunciaram aos mandatos para escapar de inelegibilidades por exemplo, Antônio Carlos Magalhães foi um deles e outros tantos. E agora a corte foi mais dura com o Deltan do que foi com outros anteriores. E com um argumento que é, no mínimo, discutível, né, do ministro Benedito Gonçalves, dizendo que havia processos que poderiam chegar a ser um processo administrativo disciplinar. E aí é forçar a barra, né? Tem uma dose de futurologia nessa decisão.
que não é muito diferente de outros casos que eu andei analisando hoje de manhã, cotejando aí. Por exemplo, no caso do senador Jader Barbalho, quando ele se renunciou antes de ser alvo de uma cassação do Senado, na mesma época em que o ACM, os dois se envolveram numa briga ali em 2009, que levaria os dois provavelmente à perda do mandato, e ambos renunciaram em diferentes momentos. O Jader Barbalho, a defesa dele alegou que ele o fez por razões políticas e não para escapar de uma cassação, assim como a defesa do Deltan diz que ele renunciou ao cargo de procurador por outras razões e não por causa da iminência de ser processado nesses procedimentos. Na ocasião, o TSE não acolheu e considerou que o Jader era sim culpado e que, portanto, deveria ficar inelegível. O Supremo ficou muito dividido em relação a isso quando julgou o recurso dele, e ele só foi tomar posse um ano depois, graças a um voto de Minerva do ministro César Peluso, dizendo que ele não era alcançado pela ficha limpa. Ali não valeu tanto esse argumento de se ele poderia ter renunciado ou não, mas sim de se a lei da ficha limpa naquela ocasião poderia ser aplicada ou não, sendo que ela tinha sido aprovada no mesmo ano da eleição. Portanto, se haveria ou não o princípio da anterioridade. Mas esse critério tem sido meio elástico. Uma hora o TSE e o Supremo têm sido mais restritivos na aplicação, na interpretação do que diz a lei da ficha limpa, e em outros momentos mais leniente. Veja que curioso, Sardenberg, tem uma proposta de código eleitoral em tramitação na Câmara e no Senado, e que estava sendo levada pelo Arthur Lira e defendida por ele, que simplesmente revoga o dispositivo da lei da ficha limpa, que torna inelegíveis senadores e deputados que renunciarem ao mandato para escapar de investigações. Então, se isso tivesse sido aprovado lá em 2021, quando começou a tramitar esse código eleitoral, Deltan estaria livre. Tem muito uma questão de uma indisposição generalizada do ambiente judicial, do ambiente político, com os protagonistas da Lava Jato, em razão do que aconteceu, né? Da Lava Jato ter tido muitas das suas decisões revistas e de a conduta dos seus integrantes ter sido considerada imprópria. Agora tem os que dizem que está havendo uma vendetta, uma vingança, entre eles o próprio Deltan, o senador Sérgio Moro, que pode ser alvo também de cassação de mandato. Ele já escapou de um processo em dezembro, mas tem outros contra ele, e alguns integrantes da direita que foram nessa linha, e tem uma parcela grande do governo e dos governistas comemorando a decisão, inclusive ironizando com base no que o próprio Deltan fez no passado, o PowerPoint que ele fez contra o Lula e a Dilma, etc. Vera, só para dizer que a imagem entrou, tá boa, e mais uma vez agradecemos assim a sua participação ao vivo, direto em cores. Cássia. É isso, Vera. E a gente volta a conversar amanhã, mas a Vera volta ainda hoje à nossa programação. Mais tarde tem a segunda edição do Viva Voz. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde. Pouco depois das 18 horas. Isso aí, umas 18h05. Bom jornal para vocês. Até. Até mais, Vera.